Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor morrer do que viver. Amém? Irmãos, nós lemos aqui Jonas capítulo 4, versículo 8, que diz que o profeta Jonas, em uma situação, obrigado irmão, que no meu modo de entender não era para isso, ele simplesmente deseja morrer com toda a sua alma. Eu acho interessante essa expressão que a Bíblia usa, de toda a sua alma. Como é que pode um homem de Deus ele resolver assim que ele quer acabar com a vida dele? E não simplesmente um pensamento que vem, mas algo que vem realmente do fundo do seu coração. Jonas queria morrer. Nós vamos conhecer alguns detalhes aí na vida de Jonas nessa noite, mas eu quero já adiantar para os irmãos o assunto dessa mensagem. Hoje a gente vai falar de tristeza, a gente vai falar de depressão e a gente vai falar de suicídio. Aliás, precisamos falar sobre suicídio. Esse é o título dessa mensagem dessa noite. A mensagem que eu preguei pela manhã foi gostosa de pregar e alguns compartilharam que foi gostosa de ouvir. Uma mensagem tranquila sobre adoração, sobre família. Mas esse assunto que eu vou trazer para os irmãos essa noite é um assunto um pouco pesado. Mas ele está tão necessário, meus irmãos, tão importante nesses dias loucos que a gente tem vivido. Porque nunca se viu tanta gente em depressão. A doença da nossa época. Pessoas que já não têm estrutura para enfrentar situações mínimas da vida. E quem olha de fora tem a impressão de que aquilo é uma baita de uma frescura e não sabe o que está se passando no coração da pessoa, como a gente olha agora para Jonas. Ali simplesmente porque a plantinha dele morreu, ele está querendo morrer de todo o seu coração. Eu sei que muitos de vocês conhecem a história de Jonas, alguns desde criança, quem foi criado na igreja, sabe até cantar talvez musiquinhas a respeito de Jonas. É um livro muito curto na Bíblia, você que nunca leu, eu convido a ler. São 4 capítulos e 4 capítulos bem curtos. E a nossa história começa com Deus chamando Jonas para que ele fosse a uma grande cidade, a grande cidade de Nínive, uma cidade importante da sua época, uma cidade que era a capital de um grande império, o Império Assírio. E era um império que o povo de Israel não via com simpatia, porque era um povo inimigo. E não só um povo inimigo, mas um povo extremamente sanguinário. Os assírios, eles eram tão gente boa, meus irmãos, para vocês entenderem porque que Deus se revoltou com eles. Esse povo, quando eles iam para a guerra e que faziam prisioneiros, sabe o que eles faziam com os prisioneiros de guerra? Eles empalavam. Os historiadores relatam isso para a gente. Para quem não sabe o que é empalar, vou descrever para vocês. Eles colocavam estaca no chão, sentavam as pessoas, os inimigos, na ponta da estaca e puxavam as pernas até a estaca sair na boca. Esses eram os assírios. Ou então colocavam a pessoa de umbigo na estaca e puxavam até mais ou menos a metade. Deus virou para Jonas e falou assim: vai até a grande cidade de Nínive, porque a malícia deles subiu até mim. A capital desse império de pessoas sanguinárias, pessoas violentas, pessoas que eram inimigas do povo de Deus. Deus mandou Jonas ir pregar para eles. E Jonas, ele se levanta. Essa expressão para mim é importante, depois vocês vão entender por quê. Ele se levanta e ele vai para o porto. E Deus manda ele para lá, e ele comprou uma passagem para ir para lá. Ele foge, irmãos, daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E ali, enquanto ele está no meio da viagem, no meio do mar, começa uma grande tempestade. E você sabe aonde que Jonas estava? Eu vou ler esse versículo para vocês, se quiser me acompanhar aí no capítulo 1. Diz assim, versículo de número 5: então temeram os marinheiros
E clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um sono profundo. Irmão, se esse trecho ele tivesse isolado do restante, não tivesse as outras características que a gente vê na história, a gente só ia achar esquisito que o sujeito, no meio de uma tempestade, fugindo de Deus, ele fosse para o porão tirar o soneca. Deu sono aqui, está muita bagunça ali em cima, eu vou lá para baixo dar uma dormida. Mas, meus irmãos, olhando a recorrência na história com que Jonas quer morrer, olhando a maneira como ele se dirige diante de Deus, olhando as reações que ele tem ao longo da história, eu vejo um homem em depressão, uma pessoa que não quer sair da cama, alguém que muitas vezes sabe que está fazendo a coisa errada, mas nem consegue se importar mais, num estado psicológico que chuta tudo para o alto e simplesmente só quer dormir. Algumas pessoas nesse momento se entopem de remédio, não é muitas vezes tentando morrer, é simplesmente querendo sumir da realidade, porque não aguenta mais a própria vida, a própria existência, as situações que tem que enfrentar no dia a dia. Será que você conhece alguém nessa situação, ou talvez você está passando por isso, que se pudesse não levantava da cama de manhã? Alguns só levantam da cama de manhã à base de remédio, e só vão dormir de noite à base de remédio. Tamanha desordem que está o seu coração, entregue muitas vezes em situações as mais diversas, porque, como eu disse para vocês no início, a motivação para uma crise depressiva, às vezes aos olhos dos outros não faz nenhum sentido. Às vezes realmente aconteceu um trauma violento, uma tristeza profunda, mas às vezes, meus irmãos, são coisas tão pequenas que faz com que as pessoas simplesmente percam a graça da vida e vão vivendo empurrando com a barriga. E se puder fugir de qualquer situação de enfrentamento da vida, como a gente viu Jonas fazer, foge mesmo. E o pastor fala: eu vou aí na sua casa orar por você. Não vai dar não, pastor, eu estou ocupado aí nesse horário. Não está, é porque não quer ver ninguém, é porque quer fugir da vida como Jonas estava fugindo. Vai para o fundo do navio para cair num sono profundo. Mas a coisa estava pegando lá em cima, todo mundo desesperado, e eles vão lá e acordam Jonas. Como é que você está dormindo no meio de uma situação como essa? E aí a história vem à tona, o próprio Jonas fala assim na maior, na tranquilidade: isso aí está acontecendo por minha causa. Olha só o que ele vai falar. Versículo número 12. E ele lhes disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, alguns podem achar, por conhecer a história superficialmente, que Jonas talvez estivesse fugindo daquilo que Deus mandou por medo. É porque os assírios eram violentos, ele estava fugindo. Não, porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele não estava nem aí para a própria morte. Ele estava disposto a enfrentar, era um homem corajoso. Mas olha como é que, de alguma forma, ele está buscando a própria morte. Ele poderia virar e falar assim: olha, o negócio é o seguinte, se vocês começarem a me levar de volta para onde eu vim, a tempestade vai parar. Eu acerto aqui com Deus, eu vou para onde Ele me mandou, vai parar na hora. Não, ele não fala isso. Ele fala: se vocês me jogarem na água, a tempestade vai parar. A solução que pessoas em tristeza profunda sentem é morte. Deus podia me levar logo, né? E começam a vir pensamentos de morte, viciantes muitas vezes, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, pensamentos recorrentes. Quantas vezes eu encontrei pessoas ao longo da vida que tinham, frequentemente, pessoas crentes, esse aqui era profeta de Deus, simplesmente vindo impulsos suicidas. E esse homem, os marinheiros olham, tentam mais um pouquinho, viu que não tem jeito, jogam Jonas no mar.
E aí o que acontece com a tempestade? Para na hora. O problema era ele mesmo. Os marinheiros se assustam com aquilo, dão glória a Deus, meio que têm experiência com o Senhor aqui, naquele momento, entendem que existe um único e verdadeiro Deus, mas o que acontece com Jonas? Quem pode responder para mim? Opa, um monte de gente falou? O peixe engole ele, não é? Há algumas traduções da Bíblia, querendo espirrar aqui. Algumas traduções da Bíblia, quando fazem referência a essa história lá no Novo Testamento, vão falar baleia, mas na verdade a palavra no original não diz baleia, fala um grande peixe. Capítulo 1 termina com um grande peixe engolindo Jonas, mas quando começa o capítulo 2, que Jonas vai falar do seu primeiro momento de arrependimento, ele conta um pouquinho o que aconteceu antes do peixe engolir. Eu separei aqui alguns textos para vocês, porque nessa poesia que ele constrói, é um salmo, uma oração que ele faz. Ele fala assim: porque tu me lançaste no profundo, versículo 3 do capítulo 2, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Pula agora lá para o 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Irmãos, esse trecho que a gente lê, embora eu acredite que ele tenha sido literal, o fato dele estar afundando, e ele vai descrevendo algas enrolando nele, e ele vendo lá as profundezas da terra, essa sensação de afundamento nas águas que ele descreve, eu acredito que ele descreve não só porque ele viveu ela literalmente, mas porque era como ele estava se sentindo. Eu já me senti assim. Você já deve ter se sentido num estado que parece que você está afundando. O pessoal chama de fundo do poço, mas alguns poços parecem que não tem fundo, e quando você pensa que a pessoa não tem mais como descer, ela continua descendo. Olha, esse homem, ele foi simplesmente para os espaços mais profundos do planeta. Vocês sabiam que o homem chegou na Lua, mas não chegou nos espaços mais profundos do oceano ainda, até hoje? E tem certas coisas que existem nas profundezas do mar que a gente não tem ideia. Esse homem, ao descer no fundo do poço, ele foi além, ele foi ao fundo do abismo. Tristeza sobre tristeza vindo sobre ele. Mas olha o que aconteceu. Ele disse que o Senhor o resgatou. Eu resolvi parar aqui no 2, nesse momento, um pequeno parênteses na nossa história, para mostrar para você que se encontra hoje numa sensação de afundamento, que você tem um Pai que pode te tirar daí. Jonas, ele se arrependeu daquilo que tinha colocado ele naquela situação, e o que aconteceu foi que Deus mandou um grande peixe, engoliu Jonas, e levou ele até uma praia, cuspiu ele ali naquela praia, e a história de Jonas pôde continuar. E olha o que Jonas fez. Jonas foi até a grande cidade de Nínive, e saiu pregando como profeta que era, a destruição da cidade. Deus vai destruir essa cidade. A malícia de vocês subiu até Deus, e essa notícia chegou até o rei. E olha que legal, o rei se entristeceu. Por que legal? Porque eu estou falando mal de tristeza, e de repente eu falo que legal que o rei entristeceu. Existem dois tipos de tristeza, meus irmãos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, porque esse texto ele é importante para a gente. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios 7, 10. Amém? 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, esse texto vai mostrar para a gente
esclarecimento que o apóstolo Paulo nos traz, que existem dois tipos de tristeza. Existe uma tristeza que você tem que sentir mesmo. A gente lê a respeito dela lá em Tiago, capítulo 4, quando fala para a gente chorar, para quebrantar o coração por causa dos nossos pecados. Existem pessoas que vão convivendo com o seu pecado com tanta naturalidade, que vão se aprofundando neles e não conseguem se arrepender, não conseguem se entristecer por eles. Vão sendo entregues, como eu já expliquei em outras circunstâncias aqui para os irmãos. A pessoa vai prevalecendo tão voluntariamente na sua falta de vergonha na cara, muitas vezes, que Deus entrega, não manda mais arrependimento sobre essa pessoa. Quando você sente tristeza pelo seu pecado, isso, meu irmão, é algo bom, isso vai gerar vida em você, porque vai levar você ao arrependimento. Foi o que aconteceu com aquele rei. Ele rasgou as suas vestes, ele colocou cinza sobre a sua cabeça, ele decidiu que não ia comer mais, até Deus mudar de ideia, e colocou a cidade inteirinha, até os animais, para fazerem esse jejum, para se comportarem dessa maneira, para ver se realmente eles geravam essa mudança neles. Irmãos, isso é uma coisa que é totalmente diferente do remorso que a gente conhece hoje. Eu vou falar para vocês agora sobre a história do suicida mais famoso da Bíblia. Quem é o suicida mais famoso da Bíblia? Judas. Judas ficou muito triste depois que ele traiu Jesus. Amém? Vocês concordam? Ele ficou realmente muito triste. Ele chegou a mudar de ideia. Ele pegou o dinheiro que ele tinha recebido e foi lá devolver. Irmão, Judas cometeu um erro terrível nesse momento. Porque o que ele devia ter feito no momento em que ele viu o erro que ele tinha cometido, era ter ido para a cruz, onde Jesus estava sendo crucificado, meus irmãos. Mas ele foi atrás da religião, dos caras que tinham pagado. O que a religião faz com a pessoa? Joga mais culpa, joga mais tristeza a respeito do sujeito. E aí, ao invés de ele se libertar daquilo, o que ele faz? Ele mergulha mais aí em tristeza, porque não mostra solução. Se ele tivesse ido para a cruz, ele ia ver Jesus de braços abertos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia ter se jogado aos pés de Jesus, se fosse a tristeza segundo Deus, e se arrependido como o rei de Nínive. Essa tristeza segundo Deus é uma tristeza temporária, é uma tristeza que leva você à mudança no seu comportamento, é uma tristeza que aproxima você de Deus, porque é um quebrantamento de coração. Mas a tristeza segundo o mundo é culpa, é remorso, é indisposição para tudo na vida, é morte, é destruição. Olha, quando Deus viu que o coração do rei de Nínive tinha mudado, e que todo aquele povo ali tinha mudado o seu coração, Deus decidiu que não era mais necessário acabar com a vida daquelas pessoas. Eu digo para você que está aí mergulhado em culpa por alguma coisa terrível que você fez, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, se você se arrepende dele, se você muda de ideia a respeito dele, Deus está aqui para te perdoar. Só que Jonas não recebeu isso muito bem. Na verdade, o que Jonas disse é: eu já sabia. Irmãos, capítulo 4. Versículo de número 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, por que Jonas está falando isso? Simplesmente porque ele acabou de pregar, ele foi para o lado de fora da cidade, ficou lá de camarote, querendo ver descer fogo do céu e matar todo mundo. E aí o que aconteceu? Nada. E ele vira e fala assim: eu sabia que se eles se arrependessem, Deus ia mudar de ideia. Eu sei que Deus é um Deus misericordioso. O homem conhece Deus, é profeta de Deus. Um profeta, meus irmãos, ele tem que se alegrar quando alguém se arrepende.
Quando eu faço um apelo aqui com relação à vida de pecado, à mudança de vida, a pessoa vem para Jesus, que um pecador se arrepende, eu volto para casa satisfeito, eu cumpri o meu papel. Jonas tinha um problema sério que ele carregava na alma dele, porque era um homem de Deus que tinha algumas coisas não resolvidas. Ele queria mesmo, era ver o fogo descer e matar todo mundo. Sentou lá para assistir a destruição de camarote. E quando não aconteceu, melhor eu morrer mesmo, viu? E aí, o que acontece? Ele vai lá, Deus faz nascer uma borboleta, de uma hora para outra, ali perto onde ele está. Ele, nossa, que borboleta legal, vou ficar aqui na sombra dela, no meio do deserto, né? E está ali na sombra, e de repente o que acontece? Deus manda uma lagartinha, a lagartinha vai lá e fere essa borboleta, e a borboleta, do jeito que nasceu, morreu, secou ali rapidamente. E o que Jonas fala? O texto que nós começamos lendo: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vocês perceberam quantas vezes Jonas quis morrer nesse processo? Já é loucura fugir da presença de Deus. Eles mandam que joguem ele no mar, aí a cidade vai e não é destruída, melhor seria que eu morresse. E agora, porque uma plantinha morreu, meus irmãos, uma porqueirinha de uma aboboreira, ele ficou triste com aquilo, resolve que quer morrer de novo, e quer morrer com toda a sua alma. Parece estranho isso para vocês? Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês, meus irmãos, que o suicídio e a depressão são um dos grandes males do nosso tempo. A Organização Mundial da Saúde recentemente mostrou uma estatística de uma pesquisa dela que diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Pare e pensa comigo, enquanto eu estou pregando essa mensagem, quanta gente se matou. E eu digo para vocês com toda certeza, porque eu tenho certeza que a Organização Mundial da Saúde não conhece o mundo inteiro. Existem muitos países que simplesmente não se tem esse tipo de controle. Você acha que eles sabem, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, em tribos, em regiões aí de guetos urbanos, quantas pessoas estão se matando que simplesmente não se tem registro dessas coisas? Será que isso seria espiritual? Eu digo para vocês que uma parte é sim espiritual, porque Satanás, ele é oportunista. A gente não pode chegar e espiritualizar tudo para um lado, mas a gente também não pode negar que existe um mundo espiritual conspirando para que a gente se dê muito mal. Eu compartilhei com vocês no curso de batalha espiritual que a gente está tendo pela manhã, de uma situação que eu mesmo vivi na minha casa. Há uns anos atrás, no início do meu casamento, eu tinha discutido com a minha esposa. O pastor também briga com a mulher, tá? Também discute, acontece nas melhores famílias. Eu estava muito aborrecido. E o que aconteceu foi que era madrugada, eu cheguei zangado lá na janela, e eu comecei a ter pensamentos tristes. E os pensamentos que vinham eram assim: Deus podia me levar logo, né? Acabava logo com essa história. Para que eu tenho que ficar vendo essas coisas? E aí de repente veio assim um fiapinho de lucidez lá no fundo da minha cabeça, que me fez pensar o seguinte: espera lá, eu tendo pensamento de morte? Não, eu tenho um negócio esquisito aqui. E de repente começou a vir aquele discernimento: tem um espírito de morte dentro desse quarto. Eu não falei nada, eu não abri a minha boca, estava ali emburrado na janela, emburrado fiquei, mas no momento que veio esse pensamento na minha mente, eu senti um espírito de morte dentro do quarto. A minha esposa abriu a boca na cama e falou: tem um espírito de morte dentro desse quarto. Eu em silêncio, ela em silêncio, ela sentiu exatamente a mesma coisa que eu senti. Satanás, ele é oportunista. A Bíblia diz que ele fica rodando em derredor, buscando a quem possa tragar, esperando uma brechinha para entrar mesmo. Irmãos, naquele momento a gente começou a repreender dentro do quarto. E eu sou meio ruim de ver o mundo espiritual. Eu sinto com tranquilidade.
Mas eu sou do tipo que se vê um vulto passando, eu limpo o óculos, o vulto passa, né? Nesse dia, eu vi coisas muito estranhas dentro daquele quarto. Estava tão forte que eu pude ver mesmo com os meus olhos. Não só sentir como normalmente acontece. Irmão, Satanás, ele realmente gosta disso. Ele realmente se aproveita disso, só para vocês terem uma noção. Eu tenho acompanhado notícias de pastores aqui no Brasil, pastores de igrejas evangélicas, que têm se matado, já foram vários nesse ano. A pastor se suicida? Jonas não estava pedindo para morrer? E aí eu lendo a respeito de estatísticas e tal, eu descobri que na verdade nos Estados Unidos a situação está muito pior. Existe uma verdadeira onda de suicídio de pastores nos Estados Unidos. Um dos textos que a gente leu dizia uma coisa até interessante. Falava que diante das dificuldades, da rotina pesada e de excesso de trabalho, quando o cara não é pastor, ele é lobo, ele fica cínico. Mas quando ele é pastor de verdade, ele se deprime. Eu me lembro, lendo aquele livro do Koyo Show, A Quarta Dimensão, ele contando um momento de crise na vida dele, ele como pastor já de uma das maiores igrejas do mundo, ele falando que ele começou a ter vontade mesmo de se matar. Irmãos, tem muito crente, você olha ao seu redor, você não tem noção do que está se passando no coração do seu irmão. Você vê às vezes a pessoa sorrindo na igreja e não sabe a custo de que ela está aqui. Não sabe o que ela está passando. Tem muita gente, meus irmãos, em sofrimento por dentro, que ninguém sabe, no nosso meio. E talvez aqui, nessa noite, existam pessoas lutando constantemente contra esse tipo de coisa. Eu quero mostrar para vocês, nesse texto mesmo, algumas coisas que o Senhor me chamou a atenção. E não é papo de pregador não, tá? Porque quando a gente vai fazendo a mensagem, eu virei para Deus e falei: Deus, e agora? O que eu vou mostrar para o povo? Qual é a solução que o Senhor me mostra nesse texto? E a primeira que Deus me mostrou é que Deus mostrou misericórdia para Jonas. O que isso tem a ver com a gente? Vocês vão entender. Deus mandou Jonas sair porque ele amava o povo de Nínive, amém? Ele fala no final, quem conhece a história, que ele amava até os animais que estavam ali em Nínive. Ele amava tanto os seres humanos como os animais. E Deus amava Jonas. Irmãos, o Espírito Santo me chamou a atenção nessa tarde, que Deus poderia ter chamado qualquer profeta dele. Jonas não era o único. Por que chamar justamente Jonas para ir para esse trabalho? E como eu disse no início da mensagem, não sei quantos vão se lembrar, fala que Jonas se levantou e foi para o porto. Se falasse isso de qualquer outro, eu ia achar normal. De repente ele estava lá, acordou de manhã e levantou. Mas vendo que era um homem que queria ficar deitado, um homem que queria ser lançado no mar, um homem que queria morrer por 2 vezes aí, além dessa de ser lançado no mar, eu entendo que esse homem estava prostrado. Não é o único na Bíblia, tá? O profeta Ezequiel, por exemplo, tem momento que Deus manda aí, ele não quer levantar do lugar de tanta tristeza que ele está sentindo. E Deus pega ele, levanta e leva a si mesmo, porque sabe que ele não está aguentando. Jonas se levantou porque ele já estava caído. Irmãos, a história de Jonas, da cidade de Nínive, essa narrativa, se fosse uma história do cinema, ia acabar no capítulo 3. Acabou. Salvou o povo de Nínive. Mas Jonas tem um 4º capítulo só para dizer o que Deus estava fazendo, cuidando de Jonas. Deus faz uma dinâmica com Jonas. Quem aí está acostumado em célula, né, essa linguagem dinâmica, é exatamente o que Deus faz. Cria uma situação ali para Jonas visualizar e cair na real. Esse 4º capítulo de Jonas é só Deus cuidando de um homem que está precisando de cuidado. Digo para você que está passando por essa situação, você não perde o seu valor como homem e como mulher de Deus por estar passando por uma situação de crise. Jonas, mesmo com esses impulsos, ele continuava ouvindo diretamente a voz de Deus. Ele continuava sendo um profeta de Deus e um profeta poderoso, porque eu passo aí um monte de pregação para converter um pouquinho. O Jonas, em 3 dias de trabalho, converte uma cidade inteira. Não era qualquer homem.
Ele é um homem de valor para Deus. E eu quero que você entenda pelo exemplo do pai, que nós devemos, meus irmãos, cuidar de quem está passando por situação desse tipo. Olha ao seu redor, às vezes dentro da sua casa. Essa pessoa é uma folgada. Meu marido está desempregado, não quer levantar para procurar emprego. Será que essa pessoa não está passando por um processo depressivo sério, não está conseguindo nem se abrir com a própria esposa? Adolescente não quer nada com nada, bicho preguiçoso. Às vezes isso é mesmo, tá? Mas, meus irmãos, o que tem de adolescente de 13, 14 anos se matando? Eu presenciei várias vezes dentro da escola situações terríveis acontecendo debaixo do nariz dos pais. Papai e mamãe na igreja, e de repente a filha está lá na sala de aula, estou dando aula, estou vendo a menina muito quieta, chego lá, me mostra seu pulso, com a blusa de frio, me mostra seu pulso, que ela abre o pulso sangrando, com a gilete dentro da sala se cortando. Aí uma pessoa que não tem um olhar de misericórdia vai virar e vai olhar e vai dizer assim: está querendo chamar a atenção? Claro que está, meus irmãos, mas isso não diminui a gravidade nunca. Pessoas morrem no desespero de chamar a atenção. Você precisa tomar cuidado com pessoas que falam palavras de morte, pessoas que falam que estão com vontade de morrer, porque existe uma grande chance dessa pessoa realmente fazer isso. Olhe com misericórdia para quem está sofrendo. Não chame de frescura, porque para quem está do lado de fora é só um pé de abóbora que morreu. Mas para quem está do lado de dentro existe uma história, desde antes do capítulo 1. Sabe Deus o que estava acontecendo com esse homem. Olhe com misericórdia, cuide como Deus cuidou desse homem. O que mais que a gente tem aí para aprender? Cuidado, meus irmãos, com pensamentos tristes e de morte. Olha, meu irmão, não aceite isso para você em hipótese alguma. Evangelho não é isso. Deus nos chama para a vida. E mesmo quando a gente se entrega para morrer, não é uma entrega de desespero, porque, já que eu estou aqui, cansado dessa vida aqui, deprimido, deixa eu entregar minha vida pelos meus irmãos. Não. Quando em 1 João 3,16 fala que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, a motivação da morte é o amor, não é a tristeza, não é o desespero. Então olha só, alguns pensamentos seus, eles podem fazer muito sentido para você, mas tudo aquilo que vai contra a ideia de vida, resista a isso. Resista a isso com todas as suas forças. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu já passei por alguns processos complicados na minha juventude, e eu sei que tristeza é uma coisa que vicia. Quem aqui já viveu isso sabe bem o que eu estou falando. Porque a partir do momento que a pessoa está vivendo um momento de dor, é como se os óculos dela estivessem cheios de dor. Colocou na cara tudo que ela vê na vida, ela vê do ponto de vista da dor. Ela vê sobre uma ótica adoecida. Alguém fez alguma coisa, não fez por mal, mas a pessoa está triste. Ela vai pensar: fez porque me odeia. Aconteceu qualquer coisinha na igreja, ninguém presta. Aconteceu alguma coisa no trabalho, Deus que me livre ir para esse lugar horroroso de novo, todo mundo batalhando para conseguir emprego, e a pessoa precisando de força para ir, porque o chefe é chato. Quem não tem um chefe chato, meu irmão? Coisas pequenas. Só que o que acontece? Se você está triste, o que você quer fazer? Eu não sei se neurologicamente existe alguma substância viciante, não sei nada disso. Pela observação prática, eu digo para você, é algo que vicia. Você está triste, parece que você quer continuar triste. E alguém chega e quer tirar você da tristeza, o que você faz? Você não recebe aquilo, e você quer continuar em tristeza por conta daquilo. Quando você perceber na sua vida que você está caminhando nessa direção, faça como eu fiz naquela noite que eu contei para vocês.
não recebe esse pensamento, mesmo que não seja algo do diabo vindo sobre você, alguma coisa assim, mesmo que seja algo totalmente natural. Entenda que você não precisa receber isso, você é dono da sua cabeça, você pode dar um corte nisso. E a última coisa, meus irmãos, é o seguinte: ouça Deus falando com você. Vocês já devem ter ouvido aquela história, né? Do cara que estava no meio de um enchente e ele pediu ajuda para Deus, e daqui a pouco passou um pessoal num bote. Vem para cá, pula! Não, precisa não, Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco passa um grupo num barco maior, joga uma corda, vem! Precisa não, o cara está lá num restinho de madeira, afundando na correnteza. Precisa não, Deus vai me ajudar. Aí daqui a pouco ele já está lá agarrado num pedaço de toco, afundando, pedindo para Deus salvar. Aí vem o helicóptero. Vem, joga lá a cordinha e tal. Precisa não, Deus vai me salvar. Aí o cara morre, chega no céu. Deus, eu fiquei pedindo, o Senhor não foi me salvar. Deus não vai chamar o cara de idiota, né? Vai dar vontade de chamar. Eu mandei 3 grupos lá para te salvar, você não quis. Meus irmãos, muitas vezes isso acontece com as pessoas, porque Deus está falando o tempo todo, mesmo que você não escute de maneira audível, como aconteceu com Jonas. Deus está falando com a gente o tempo todo. Eu vou dar um exemplo triste para vocês. Essa semana nós perdemos um dos jovens do nosso bairro, um jovem que eu conheço desde criança, e chegou a jogar bola com a gente aqui na Embaixada, foi meu aluno na escola, a esposa dele também foi, e tragicamente ele morreu essa semana, e tudo indica que foi mesmo suicídio. Isso machucou muito o coração de todos nós, né, que conhecemos Vinícius Passolar, irmão Fred também, e foi um dia ruim para a gente aquele por conta disso. Estou preocupado ainda com a situação da família, todo mundo que está vivendo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que toda vez que eu encontrava com ele, eu dava um toque, eu chamava para vir na igreja. Várias vezes aqui ele passando, eu chamava, conversava. Um dos irmãos da nossa igreja foi atrás, conversou, chamou para ir para a igreja. Ele pediu desculpa, disse que não ia, pregou para ele. Quantas vezes Deus não está fazendo isso com você? Você acha que a pessoa tem que ser perfeita para ser usada por Deus? Jonas era perfeito, meus irmãos, um profeta desobediente, fujão, amargo, suicida, que queria ver o povo se lascar. Um homem de Deus, um homem de Deus. Deus vai mandar pessoas imperfeitas falar com você. Deus vai mandar pessoas cheias de defeitos que você muitas vezes nem simpatiza para falar com você. Não ignore as mensagens de Deus sobre a sua vida, porque se você não recebe as mensagens de Deus, você fica entregue às mensagens do reino das trevas, que quer ver a sua destruição. Essa mensagem, meus irmãos, foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, porque não é exatamente uma mensagem doutrinária, não é uma mensagem evangelística, mas como eu disse para vocês, é uma mensagem extremamente necessária. Tivemos alguns dias atrás, aquele dia de combate, né, ao suicídio. Pouca coisa foi dita, teve pouca visibilidade, e nós, como povo de Deus, que pregamos o reino de Deus, o evangelho realmente da vida, a gente precisa viver isso. A gente precisa aprender a cuidar dos nossos, e a gente precisa enfrentar essas situações quando elas chegarem sobre nós. Irmãos, tem pessoas que precisam ir para o psicólogo, sim. Pastor, para que crente tem que ir para psicólogo? É só botar a mão na cabeça e mandar sair? Não. Se fosse tudo demônio, meus irmãos, era fácil demais. Existem verdadeiros nós existenciais que estão sendo formados desde que a pessoa chegou ao mundo. Toda a estrutura psicológica dela, à medida que ela foi crescendo, apresentada ao mundo, foi sendo construída torta, para que ela fosse uma pessoa triste, para que ela fosse uma pessoa depressiva. Essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa conviver com gente saudável, feliz, e ela precisa sim
de acompanhamento especializado. A gente não pode ser infantil e tratar a nossa fé de maneira supersticiosa. É possível que você chegue em momentos da sua vida que você precise disso. Trate com naturalidade, meus irmãos. Eu precisava, como pastor de vocês, trazer essa palavra nessa noite. Eu queria, nesse momento, que a gente encerrasse com uma oração. Vamos colocar de pé? Eu vou fazer uma oração aqui, que talvez você tenha um certo medo de se expor. Mas deixa eu te falar. Quando Jonas ele foi lá para baixo do porão, ele fez algo que muitas pessoas, quando estão passando por esse tipo de tristeza, fazem. Ele se isolou. Irmãos, isolamento não vem de Deus. No livro de Provérbios nós lemos que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Quando Deus acabou de criar o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele criou a igreja para que a gente vivesse de maneira comunitária, em contato um com o outro. É normal que em um momento ou outro você queira ficar sozinho, mas quando isso começa a se tornar recorrente, você começa a querer esconder um pouco o que você está vivendo, não quero ver ninguém, isso é sintoma de que você está doente. Eu vou chamar aqui à frente pessoas que estão vivendo um processo de tristeza, estão tendo dificuldade de sair dele. Não tenha vergonha, porque crente passa por isso, meu irmão. Olha, como eu disse, às vezes acontece das pessoas não quererem se expor. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi quando eu estava lá em Israel, na escadaria do que sobrou do templo de Salomão. Existiam 2 portais de pedra que estavam fechados, mas o guia explicou para a gente uma tradição antiga da época que as pessoas iam ao templo. Um daqueles portões era o portão de entrada, o outro portão era o portão de saída. Mas quando uma pessoa estava em situação de dificuldade, passando de repente necessidade de alguma coisa, ou estava em luto, precisando de algum tipo de ajuda, ela fazia o processo contrário, ela entrava pela saída e saía pela entrada. Por que isso? Para sinalizar para a comunidade que ela precisava de ajuda. Porque aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. É burrice você se isolar. Deus não quer que você se isole, que você se esconda. Deus quer que você se mostre mesmo, para que você receba uma oração, uma palavra amiga, a ajuda que você precisa. Isso é reino de Deus, meus irmãos. O reino de Deus é isolamento, tristeza, depressão, morte e suicídio. Por isso, nesse momento, eu queria convidar a igreja a fechar os seus olhos em oração, para que haja realmente um momento de cura, de libertação mesmo, de corações. E eu quero convidar você, que de repente está passando por um processo de tristeza recorrente na sua vida. Sai do seu lugar, vem cá, eu vou orar por você. Sou fraco como Jonas, tenho os meus defeitos, ele tinha os dele, mas Deus vai me usar nessa noite para orar pela sua vida. Não precisa ter vergonha não. Eu já passei por isso. Mais alguém? Eu quero desafiar a fé dos irmãos. Existem algumas situações que Deus está tratando a pessoa a longo prazo. Manda uma missão, manda uma coisa, manda outra, e vai tratando a pessoa a longo prazo. Mas eu digo para vocês que existem processos que são assim, um milagre repentino. Eu não sei o que Deus tem como resposta para cada um aqui. É possível que alguns precisem de um tempo maior de acompanhamento, de tratamento. Mas é possível que Deus queira realmente que a pessoa venha na igreja hoje, vem na frente, a gente orou, acabou o problema.
Eu quero desafiar a sua fé nesse sentido, de acreditar nisso junto comigo, e juntar a sua fé à minha, e vamos orar por esses irmãos nesse momento. Estenda as suas mãos aqui para frente. Meu Deus, eu sei que a tristeza às vezes faz muito sentido para a gente, mas assim como o Senhor desconstruiu todo o raciocínio de tristeza de Jonas, a partir daquele episódio com a bamboreira, que nessa semana o Senhor vai desconstruindo tudo aquilo que Satanás plantou no coração deles. Que a mente deles volte a olhar para a vida com a lente limpa, com um olhar de bondade, vendo a vida que o Senhor tem derramado, meu Pai. Eu aproveito nesse momento para dar um comando em nome de Jesus. Demônio que está causando tristeza na vida dessas pessoas, espírito de tristeza, sai agora em nome de Jesus e nunca mais volte sobre a vida dessas pessoas. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que nesse momento venha derramar o teu bálsamo sobre a vida de cada um. Que todos esses, sem exceção, todos esses que vieram aqui à frente nessa noite, que cada um deles receba do Senhor o conforto e a cura. Que eles voltem para suas casas mais fortalecidos. Que virem essa página na vida deles, meu Pai. Pai, se existe alguma coisa oculta que eles ainda precisam entender, descobrir, em nome de Jesus, que isso venha à tona no coração deles. Que assim como o Senhor mostrou para Jonas que ele estava pensando de maneira equivocada, que o Senhor venha mostrar para cada um, que eles possam sentir o teu toque. Meu Deus, se o que está causando sofrimento é uma causa real, não é simplesmente algo no coração. Meu Deus, se há solidão profunda, meu Pai, venha preencher esse desejo de companhia, seja o Senhor a companhia de cada um. Se é o desejo por uma resposta vindo do Senhor, que venha essa resposta, Senhor, ou venha o consolo de que essa resposta está a caminho, meu Pai. Em nome de Jesus, sopra a tristeza para bem longe do teu povo, porque nós não aceitamos para nós a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, que nos leva a arrependimento, nós recebemos e recebemos com alegria, meu Pai, porque sabemos que ela é temporária. Mas a tristeza segundo o mundo, que nos impede de levantar da cama, que nos atrapalha de fazer as coisas, que rouba o sorriso dos nossos lábios, nós rejeitamos ela em nome de Jesus. E tudo aquilo que vem do reino das trevas, que seja soprado nessa noite, para bem longe das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, nosso Senhor, Deus de misericórdia. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Amém. Glórias ao Senhor. Pode se sentar. Eu tenho